As duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Série C e o desempenho apresentado pela equipe alviverde foram suficientes para o clube colocar um ponto final na trajetória de Maurício Souza, dando uma nova oportunidade a Marcelo Cordeiro. O auxiliar fixo do Bugre, que vem sendo avaliado pela diretoria para assumir o cargo de treinador, tinha uma dura missão pela frente: enfrentar o Caxias no Estádio Centenário, também com um novo treinador, Júnior Rocha, nome conhecido da torcida alviverde. E em busca dos primeiros pontos na competição, Marcelo Cordeiro realizou 5 mudanças em relação à equipe que tinha iniciado contra o Brusque na segunda rodada. Na etapa inicial, o Bugre não apresentou aquele futebol, mas mesmo jogando fora de casa, era o time que mais buscava o primeiro gol da partida. Caio Melo em cobrança de falta. Rafael Bilu com essa arrancada. E Pablo Baianinho, nesse belo chute de fora da área, até tentaram para a equipe alviverde. Mas já na reta final do primeiro tempo, uma das 5 alterações realizadas por Marcelo Cordeiro não surtiu o efeito desejado. Andrei Ventura, que entrou no lugar de Fred Conte, fez essa lambança na cobrança de falta e entregou de graça nos pés de Douglas Esquilo. Caxias 1-0. Do Caxias! Tem uma falha incrível do goleiro André. Guarani tá pé de goleiro nesta Série C. E acabou que numa fatalidade ali, num erro individual, nós acabamos tomando um gol, né, no final do primeiro tempo, que colaborou com a maneira do Caxias jogar. Eles baixaram a linha, fizeram linha de 5, outra linha de 4, né, na fase defensiva. O lance lamentado por Marcelo Cordeiro fez com que a equipe Grená se fechasse no segundo tempo, dificultando ainda mais a vida do Guarani. Pablo Baianinho de cabeça e Rafael, no susto, passaram perto de igualar o marcador. Inclusive, se não fosse Thiago Enes na primeira trave, o Bugre teria chegado ao gol de empate. Até os acréscimos, o Caxias havia tido apenas uma oportunidade de ampliar, até que aos 46 minutos, Alisson deu um lançamento do sistema defensivo do Caxias, a defesa alviverde dormiu e o Helder só precisou tirar de Andrei para decretar a vitória Grená no Centenário. O do Caxias! O Helder tem a 19 estampado na camisa. Fim do terceiro jogo do Guarani na Série C e terceira derrota consecutiva. Com o resultado, o Bugre termina a terceira rodada na lanterna da competição, com 0 pontos somados. Temos 2 jogos em casa agora, 2 jogos difíceis, mas que nós vamos precisar nos fortalecer ainda mais, saber superar as críticas, que são justas e fazem parte quando a gente não consegue os resultados. Mas eu tenho certeza que com o trabalho a gente vai conseguir sair dessa situação e que já comece no próximo jogo em casa no domingo. Bom, vamos analisar. O Guarani perdeu 2-0 e engatou a terceira derrota consecutiva na competição. Campeonato tem 19 datas. É turno único, não tem recuperação. 8 equipes vão se classificar. Neste momento, o Guarani está brigando pela ponta de baixo. É o time que ainda não pontuou na competição. 0 pontos, última colocação. E ontem, de novo, o time do Guarani foi um time pasmaceiro. Não conseguiu em momento algum dar mostras de que poderia sair de Caxias do Sul com outro resultado que não fosse a derrota. Mas vamos lá, começo com você que esteve na transmissão de ontem, Gleger. Depois gostaria que você fizesse uma análise do goleiro do Guarani. Ontem ele ganhou a primeira oportunidade, o Andrei Ventura. Mas o jogo em si, o que você achou? Você acabou de falar agora que você não viu no Guarani ontem nenhum momento que poderia vencer o jogo. Sim. Agora você me responde o seguinte: qual dos outros 2 jogos você viu isso? Eu não vi nenhum dos 3. No jogo contra o Maringá. Na primeira partida, no segundo tempo, o Guarani estava melhor. Não vi. Desculpa, e aí Batista, ele tomou um gol contra, que é uma fatalidade. O gol contra foi no finalzinho do jogo. Mas eu não vi em momento algum da Série C o Guarani
falar assim, pô, o Guarani vai ganhar o jogo hoje. Eu falei isso ontem na transmissão. Fui acionado pelo Leandro Borges, ô Greg, o Guarani vive um bom momento no jogo. Eu falei, eu concordo. Só que vamos rebobinar a fita e voltar no jogo do Brusque. Foi a mesma coisa. O Guarani toda hora com a bola, joga pra lá, joga pra cá, gira aqui, gira ali. Mas em momento algum, que defesa que o goleiro do Caxias fez ontem? Fala pra mim, aquele lance que você vê o time pressionando, chegando, pra tentar empatar o jogo inteiro foi isso. O jogo inteiro. Ah, mas o Guarani tá com o maior posse de bola. Mas o que adianta isso, gente? O que adianta ficar com a bola? A bola você tem que ser efetivo. Você tem que ter contundência na hora de atacar. Eu tô muito preocupado, Batista. Tô muito preocupado com o Guarani. Tá? Tô muito preocupado porque a gente não vê assim... O que tem o Guarani para melhorar, por exemplo? Ontem nós vimos o Guarani nas mãos do Marcelo Cordeiro, os caras vão correr mais. Não, isso a gente percebe. Não dá para dizer aqui que os caras estão fazendo corpo mole. Mas só isso não adianta. Se não tiver parte técnica, se não tiver minimamente uma organização, se não tiver, por exemplo, algumas jogadas diferentes, algumas alternativas de jogo, porque é muito fácil, tira o lateral e põe o outro. Tira um volante e põe o outro. Ah, não, vou tirar o atacante que está aberto pelo lado esquerdo e vou colocar o outro lá aberto. Não adianta! Né? A mesma coisa. Eu não estou dizendo aqui que o Marcelo Cordeiro é culpado, hein? Longe disso. O que menos tem culpa é o Marcelo Cordeiro. Mas a gente não vê um time ou peças que estejam no banco ou que estejam para estrear. Nós vimos ontem o que aprontou o goleiro, cara. Que eu vou dizer, é bom tecnicamente. O Andrei é bom goleiro tecnicamente. Só se o passado, ele enganou nós todos aqui no passado que ele teve. Mas jogou no Botafogo, no Paysandu, no São Raimundo, aliás, no Sampaio Correia. Mas aí não dá, cara, isso aí é parte emocional. Ó, como é que o cara toma um gol desse, gente? O primeiro lance que teve uma defesa que ele faz um contra-ataque numa bola perdida pelo zagueiro do Guarani, ele faz uma defesa totalmente descoordenado, desarrumado, né? E aí a bola sai para escanteio. E eu falei na transmissão, tá dando mostras de que o cara tá assustado com a estreia e tá sem ritmo. Ah, mas não deu outra. A próxima bola acontece isso. Cara, olha isso. Pô, não fez o simples, porque quando você não tá legal no jogo, faz o simples, né? Joga a bola para escanteio e acabou. E aí, olha o retorno dele. Olha a hora que ele tenta voltar na bola, ele cai. Isso aí é falta de coordenação, falta de mas perna. É o seguinte, você tem que ver, claro que houve uma falha, um lance circense do Andrei, né? Não sei o que é ali. O que ele tentou fazer o que ali? Ele tentou segurar, Batista. Aí é o seguinte, a bola acaba voltando, veja. Olha lá, a bola volta. Não tem cobertura. O Esquilo chegou coiceando a bola, veja aí, ó. Batista, não é possível que você tá... Cara, como é que... do jeito que a bola saiu, até eu que sou mais... Falha total do goleiro. Agora, não teve cobertura também. Mas como é que vai ter cobertura? Aí qualquer um falou, pô, a bola é do goleiro. A bola tá na mão dele, Batista. Pô, a bola tá na mão do goleiro. Mestre de cá, quando era comentarista, ele disse que trabalhou com Otto Glória na Portuguesa e o Otto Glória falava, não confie no seu companheiro. Não confie no seu companheiro. Porque ele pode falhar, pô. Então não teve cobertura também. Não estou isentando o goleiro, jamais. Porque o que o Andrei Ventura, aliás, esse lance aí não foi o pior do jogo. O pior foi um que ele foi tentar dar um chutão e errou. A bola subiu, voltou, tentou de novo e errou, caiu sentado. Um lance realmente pitoresco, de puro humor, daqueles circos mambembes de lona furada que roda pelo interior do Nordeste brasileiro. Então, Batista, só para finalizar o meu comentário, o Guarani, na minha opinião, tá? Do jeito que tá indo aí, vai brigar para não cair. E acordem, hein? Não dá, sabe por quê? Porque você não consegue ver nada de diferente. Não tem nada, mudou, trocou o treinador agora. O que nós vimos de diferente? Nada. E não é o treinador que é culpado. E é aquilo que a gente vinha falando. Entendeu? Então, eu tô preocupado com o Guarani, CH. Muito preocupado. A pior coisa para um cronista esportivo que sabe da importância dos times de Campinas irem bem é comentar algo negativo e ter razão. Desde janeiro do ano passado, antes do Campeonato Paulista do ano passado começar,
Eu estou falando insistentemente que o Guarani está tendo problemas gravíssimos de montagem de elenco. Passei o Campeonato Paulista do ano passado inteiro falando. Acabou. Eu falei do trabalho do treinador e de alguns jogadores. Teve gente que foi contra, né? Não, você tá maluco, como é que esse ou aquele, eu não vou citar nome aqui. Aí o Guarani teve uma chance de se reinventar. Contratou mal de novo. Caiu para a Série C. Veio o Campeonato Paulista. O aviso foi o mesmo. Aliás, não precisava avisar. Quem minimamente conhece um pouquinho de bola e deu um chute numa bola, sabe que o Guarani tinha que refazer seu time, mas com jogadores para disputar um Campeonato Paulista um pouco mais parrudos. O Campeonato Paulista é muito diferente, muito difícil. O que aconteceu? Sofreu o campeonato todo. Acabou o Campeonato Paulista desse ano. Vieram 45, 50 dias para o time falar, não, ó, seguinte, ó, não deu certo, nós precisamos fazer alguma coisa, porque se continuar desta maneira, nós vamos ter problema na Série C. Então, para mim não é novidade. Não é o Marcelo Cordeiro o problema. Nem para resolver e nem era o Maurício Souza para não resolver. O problema do Guarani é o elenco mal montado. É um time fraco. Fraco. Essa falta de poder de ataque, Batista, a bola não chega nem no último terço do campo. Os jogadores morrem de fome. E além de tudo, para fechar, o aspecto individual conta muito. Não é só o cara saber bater na bola. O cara tem que ter preparo físico, controle emocional, leitura de jogo. E esse time do Guarani não tem. O comandante fica lá fora, esbravejando, fazendo... Não muda o status. Sabe por quê? Porque a qualidade é questionável. Eu não sei, Batista. O Guarani, para mim, vai sofrer o campeonato todo. É diferente da minha torcida. A minha torcida e esperança é que o Guarani e o Marcelo Cordeiro encontrem um caminho. Mas não é isso que está parecendo que vai acontecer no futuro, infelizmente. Agora, há uma repetição de procedimento. Veja, o Sarará marcou gol contra a equipe do Maringá. E aí, no jogo seguinte, o técnico Maurício Souza coloca o Sarará em campo, faixa de capitão, e aí coloca no banco o Natan Camargo. Ou seja, o cara que foi mal no primeiro jogo, não foi só o gol contra, porque está arriscado de acontecer, mas porque fez um péssimo jogo. Aí ele vai ganhar do treinador a confiança de continuar, sendo que o jogador que foi bem, que foi o Natan, estava no banco. Pois bem, perdeu para a equipe do Brusque. Aí saiu o treinador, vem o Marcelo Cordeiro. Aí no jogo contra o Brusque, o Isaac, que foi o pior jogador em campo, aí vem o Marcelo Cordeiro, escala o Isaac para jogar como titular na partida contra a equipe do Caxias. Eu não entendo mais nada. Aí realmente é um negócio horroroso. Não tem. É o que eu estava falando aqui agora. Quem? Dá uma alternativa. Dá duas alternativas aí. Por que o João Vitor, por exemplo, por que o João Vitor não começou o jogo ontem? Então. Está respondendo sua pergunta. Mas o João Vitor foi bem nos últimos jogos? Não, eu estou dizendo que o Isaac não dá para suportar. O João Vitor, todo mundo sabe, com todo respeito, viu, Isaac? Todo respeito, cara. Então, independentemente de quem ele poderia escalar, não dava para escalar o Isaac. Ele jogou muito mal na partida contra a equipe do Brusque. Ele foi o pior jogador em campo. Como é que escala ele de titular no jogo subsequente? Não tem alternativa. Não dá. Não tem alternativa. Não tem. Então, sabe qual que é o problema? Fecha tudo, parou. Não temos competência, não conseguimos nada, então fecha tudo e acabou. Para com isso, já colocou o Anderson Leite, já colocou esse menino aí, o João Vitor. Já não tem. É o que eu tô falando aqui agora. A gente não consegue. É só você. Fala aí pra mim. Não joga o Isaac. Quem você escalaria? Escalaria o João Vitor. O João Vitor foi bem, então. Mas todas as vezes que jogou lá não foi bem. Todas as vezes que foi lá não foi bem também. O Anderson Leite, então, não foi bem. Não é a função dele. Então, assim, não é que não tem. Evidentemente, o que eu vou falar agora é uma decisão radical. Mas o time sub-20 do Jairo Blumer
faz mais do que esse time está jogando nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Não é possível que não tenha um jogador na base, Batista, que possa substituir. Olha o lance aí, ó. Olha isso, gente. Olha lá, ó. O André Ventura. Olha lá. Olha isso, gente. Olha lá. Vê se tem cabimento um negócio desse. Meu pai do céu. Mas com todo respeito aos times varzianos, que são times fantásticos. Eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol amador. Mas na várzea não faz isso aí. Olha. Na várzea não tem nenhum jogador que faz um negócio desse. Isso é mambembe, isso é circense, isso aí não é sério. Desculpa. É o seguinte, dá nem pra comentar. Vamos colocar aqui o portal carlosbatista.com.br. Não tinha. Porque o Rodrigo Pastana, pressão aumenta e diretoria estuda a saída de Pastana. E é o seguinte, além do Pastana, eu tenho a informação, é uma informação de agora, pouco antes de começar o programa, de que o Danilo Silva também vai junto. Então hoje à tarde será tomada a decisão. O Rodrigo Pastana montou esse time do Guarani. Eu já dei aqui a relação de todos os jogadores que o Rodrigo Pastana, nessa volta ao Estádio Brinco de Ouro, ele contratou. Não salva nenhum. Ele está em péssima fase, fez um trabalho horroroso e será demitido hoje, no período da tarde, no final da tarde. E o que pretende o Guarani? É fazer uma reformulação geral, total, para que ainda possa se recuperar dentro da competição. Tem uma janela que vai abrir agora em julho e lá o Guarani pretende contratar quase que um time inteiro para se recuperar dentro da competição. Só que nós... Então, mas julho, abril, né? Então, isso que eu ia falar. Nós ainda não fechou abril ainda, né? Não. Vai fechar essa semana, de quinta-feira, dia 1º de maio. Quantas rodadas tem até essa abertura dessa janela? Já foram 3. 3, 0 ponto. Daqui, nós estamos falando de 2 meses. Lembrando que 2 meses. Para se manter tem que fazer 21 pontos. 7 vitórias. Ou 5 e alguns empates. E faltam quantas rodadas? 16, né? 17. 16. 16, é 19? 16 é 19, verdade. 16 rodadas. São 20 times, turno único, 19 rodadas, já foram 3. Então faltam 16 jogos. Tem toda a razão. Quanto é? Mas alguma coisa precisa ser feita. Como disse o Batista, eu assino embaixo. O Pastana, que eu tenho o maior respeito, está em péssima fase, ele é o responsável. Ele é o responsável, por exemplo, por contratar esse goleiro aí que vocês viram que ele fez no jogo de ontem. Pode se recuperar, tomara que se recupere. Mas Batista, é muito jogador perna de pau junto, cara. Não tem jeito, o resultado só pode ser esse. Lanterna da Série C. Eu lamento muito. Deixa eu ver aqui, julho. Julho é mês 7, né? 7. Então vamos ver que aqui. Dia de julho? 15. Dia 15 abre a janela. Então vamos lá. Então deixa eu ver aqui. Na segunda semana, se tiver um, vamos supor que seja um jogo por semana. São 10 rodadas. Olha, um jogo a primeira por semana. rodada de julho é dia 5. 5, né? 5 finais de semana, né? A segunda rodada é dia 12. 10 rodadas. Dia 12. A janela vai se abrir na 13ª rodada. Pode puxar aí. 13ª rodada. Eu tô falando, pô. É só fazer a conta por final de semana. Não dá tempo, Batista. Não dá tempo. Vai faltar 3 rodadas. Não dá tempo. Não dá tempo. 3 rodadas, 9 pontos. Não, 3 rodadas não, né? 13ª vai faltar 6 rodadas. A pontuação verdade, é já possível. Tá na 13ª 3 rodada. vezes 6, 18. Mas vai aí. ganhar no final do campeonato 6 em 6? Não vai ganhar. É muito difícil. Não vai ganhar.